Olá, o Justiça em Questão está começando e em respeito à regra do isolamento social, vamos exibir um programa todo preparado de casa. Nossa equipe de produção elaborou um programa que informa e entretém você aí, no conforto do seu lar. Enquanto muitos heróis se expõem pelo coletivo, parte da população brasileira exerce trabalho remoto. No Poder Judiciário não é diferente. Vamos falar sobre a produtividade da Justiça Mineira nesse período de quarentena. Nas comarcas do interior, magistrados estão se adaptando à nova realidade. Vamos falar ainda dos dados sobre violência doméstica na pandemia. O recolhimento forçado da quarentena acaba nos obrigando a usar a criatividade para preencher o tempo, não é verdade? Tem gente descobrindo novos hobbies durante o isolamento. Nesta edição, vamos falar das decisões judiciais de destaque no Estado, esclarecer termos jurídicos e apresentar um novo quadro do JQ. Você não vai perder, vai! Então, fique com a gente, nossa edição começa agora! Quem pensa que trabalhar de casa na quarentena é sinônimo de menos tarefas, está enganado. Para os magistrados, servidores e colaboradores do TJMG, o home office tem exigido bastante. Quem mostra pra gente é o repórter Azaf Alcântara. A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina de trabalho do juiz Rafael Arrieiro Continentino, diretor do Foro das comarcas de Capelinha e Santa Maria do Suaçuí. Agora ele só despacha os processos dentro de casa. Tudo começou no dia 18 de março, quando o Judiciário Estadual Mineiro publicou uma portaria anunciando a suspensão presencial das atividades. Durante este período de pandemia, de isolamento social, da Covid-19, o Tribunal de Justiça regulamentou os trabalhos jurisdicionais que se desenvolvem através do plantão extraordinário. Então, neste plantão extraordinário, nós do Poder Judiciário continuamos no exercício da jurisdição, praticando aí atos e desenvolvendo os processos, especialmente aqueles que envolvem demandas de caráter urgente. Mesmo em períodos de extrema dificuldade, como esse período que nós estamos vivendo, é necessário garantir ao cidadão o pleno acesso à jurisdição, até porque esse mandamento decorre da Constituição Federal de 1988. Eu tenho observado que a produtividade é muito satisfatória, então eu tenho despachado meus processos judiciais eletrônicos, despacho também os meus processos físicos, só que nos processos físicos eu encaminho os atos via e-mail para as secretarias e aí as secretarias praticam todas as diligências que são necessárias ao cumprimento desses atos que eu produzo. Devido à necessidade e à importância do isolamento social para combater a proliferação da Covid-19, é assim que está sendo o cotidiano de todos os magistrados, servidores e colaboradores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas isso não significa que a produtividade caiu. Pelo contrário, a justiça não parou. Conseguimos produzir 10% mais do que a produtividade normal. Isso se deve ao tempo de locomoção que foi economizado por servidores e magistrados. Nós demos exemplo ao Brasil num momento difícil, quando nos adaptamos rapidamente ao trabalho em home office. Até a primeira semana de maio, mais de 600 mil processos foram despachados em todo o estado, com a realização de quase 14 mil audiências e mais de 5 milhões de movimentações processuais. Quase 400 mil decisões e sentenças foram proferidas e mais de 170 mil feitos distribuídos. Ao todo, mais de 6 milhões de atos processuais se concretizaram em regime de trabalho remoto. Esses dados provam que o TJMG se adaptou muito bem à nova realidade. A prestação jurisdicional não sofreu impacto direto. A recomendação de saúde pública continua a mesma: distanciamento social, isolamento para o grupo de risco e o uso frequente de máscaras e do álcool em gel. O TJMG se preocupa com a saúde dos magistrados, servidores e colaboradores. Por isso, até segunda ordem, fique bem, fique em casa. A união de todos, o esforço de cada um é fundamental para que possamos superar crises como esta.
Na comarca de Uberaba, atividades presenciais também foram suspensas ou reduzidas drasticamente, mas os despachos e trâmites processuais, esses não. Em Uberaba, assim como em todo o Brasil, estamos distanciados socialmente em razão da pandemia viral. Contudo, todos os juízes e servidores continuam unindo e trabalhando com afinco e responsabilidade, mesmo que de suas casas, de modo a levar ao jurisdicionado a solução dos conflitos que os afligem. Com o fim da suspensão dos prazos processuais, esperamos significativo aumento de serviço. Não obstante, isso não nos preocupa, na medida em que estamos acostumados a trabalhar com excessivo número de feitos todos os dias. Os números estatísticos apresentados semanalmente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais dão boa mostra da dedicação dos juízes e dos servidores mineiros, e os jurisdicionados de Uberaba podem confiar que aqui, assim como em todo o Estado, continuaremos trabalhando de uma forma ou de outra. No próximo bloco, veremos decisões do TJMG que ganharam destaque no Estado. E vamos falar também sobre a relação entre o isolamento social e o número de casos de violência doméstica. É daqui a pouco. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Confira agora as decisões que agitaram o Judiciário Mineiro. Um morador do município de Faria Lemos, da comarca de Carangola, deve receber uma indenização de R$1.000 por danos morais da Copasa após decisão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O homem entrou com a ação alegando que desde 2014 o município passou a sofrer com a suspensão ininterrupta ou intercalada do fornecimento de água. Segundo ele, entre os dias 4 e 11 de fevereiro de 2016 não houve nenhum abastecimento. Na época, a empresa foi condenada a pagar R$2.000. A Copasa recorreu alegando que teve um problema no fornecimento de água sim, porque houve redução significativa do índice pluviométrico na época, mas na ocasião todas as medidas foram tomadas para minimizar os danos. Na decisão, 3 dos 5 magistrados decidiram pela indenização em R$1.000. O ex-prefeito de Unai, Antério Mânica, condenado por improbidade administrativa, terá seus direitos políticos suspensos por 3 anos e deverá pagar uma multa de R$3.000 aos cofres públicos. Durante o mandato, o político fez mais de 700 contratações temporárias, descumprindo a legislação. O ex-prefeito recorreu alegando que a legislação municipal da época dava respaldo para as contratações por prazo determinado para cargos de motorista e de auxiliar de serviços gerais. Ele alegou também dificuldades do município para, através de recurso público, prover as funções públicas necessárias. Mas, para o relator do recurso, o desembargador Leite Praça, ficou clara a intenção de promover a alteração na legislação local e que a comparação entre baixo número de vagas ofertadas para diversos cargos cujas funções foram desempenhadas posteriormente por contratados e o grande número de classificados excedentes à oferta de postos demonstra ser inverídica. E em Belo Horizonte, um viúvo conseguiu que a MRV, Engenharia e Participações, forneça a ele um extrato detalhado com o valor total pago por um apartamento. O imóvel foi comprado junto com a sua esposa, mas ela faleceu antes da quitação do financiamento. De acordo com o homem, o documento é necessário para que ele possa pagar o imposto de herança e doação, exigido pela Fazenda Pública Estadual. Somente com esse extrato seria possível realizar o inventário da mulher. O consumidor disse que informou à empresa que precisaria da declaração do valor pago até a data do óbito de sua esposa, mas seu pedido foi negado pela construtora. A MRV alega que não existe provas da exigência da Fazenda Pública Estadual para realizar o inventário e que ele poderia conseguir o extrato através do site da empresa. A 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença de primeira instância. O pedido de indenização por danos morais foi negado, pois houve somente insatisfações com o atraso da solicitação. O extrato do financiamento deve ser entregue ao consumidor em 5 dias, sob pena de expedição de mandado de busca. No quadro Seu Direito, magistrados e especialistas respondem às dúvidas dos telespectadores. Recebemos por e-mail uma pergunta da Joselene Souza.
Ela quer registrar a filha, mas não consegue encontrar o pai em casa. Disse já ter um exame de DNA, que deu positivo, mas não sabe o que fazer. Quem responde é a juíza responsável pelo Centro de Reconhecimento de Paternidade de Belo Horizonte, Maria Luísa Rangel. Josilene, se o seu exame de DNA tiver sido feito lá no CRP, você não vai precisar da presença do pai para o registro do seu filho. Basta você procurar o CRP quando as nossas atividades retomarem, depois da pandemia, e o registro vai ser providenciado. Se não, se o exame de DNA foi feito por vocês, em consenso, de forma particular, aí você vai precisar ou de movimentar o CRP também com esse exame particular, para que a gente tente localizar esse pai e consiga esse reconhecimento dele, ou se não, se esse pai não for localizado, aí sim, aí você teria que entrar com uma ação de investigação de paternidade numa vara de família, mas de qualquer forma, já estando com esse exame de DNA na mão, já é meio caminho andado, para você conseguir esse êxito no seu processo e o registro do seu filho de forma mais rápida. Boa sorte. Você quer que o seu direito ajude com a sua dúvida? Mande a pergunta para o nosso e-mail, justiçaemquestão@tjm.jus.br. Lembre-se que o e-mail é tudo junto, sem acento e sem o cedilha, tá? A sua dúvida também pode ser enviada para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Ou deixa sua mensagem lá no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Justiça em Questão. Combater a violência doméstica e familiar é necessidade permanente, pois o fenômeno segue fazendo novas vítimas. Mas a preocupação aumenta principalmente nesses tempos de confinamento, em que famílias estão presas em casa devido à pandemia. Qual a situação dessas mulheres? O que tem sido feito para dar a elas condições de pedir socorro? Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro. A Dinara quebrou o isolamento social para ir ao Fórum de Águas Formosas ser atendida em uma audiência de medida protetiva. Por causa das restrições impostas pelo combate ao coronavírus e para que vítima e magistrado mantivessem uma distância segura, ela foi atendida no salão do júri. Em 13 dias nesse mesmo local, o juiz ouviu 14 mulheres que sofrem violência doméstica e familiar. Para dar socorro imediato às vítimas, nesse contexto de pandemia, foi criado um fluxo especial de atuação emergencial e interdisciplinar. A mulher em situação de violência, ela vai acionar, como regra, a polícia militar, a polícia civil, ou vai fazer um contato via CREAS. Feita essa entrada no sistema de justiça, ela vai ser encaminhada para ser ouvida perante o delegado e o escrivão de polícia. Posteriormente, ela vai ser encaminhada para o Poder Judiciário, conversar com o magistrado e, com isso, poder entender como é que funciona o sistema de justiça e, de imediato, receber a decisão judicial que vai lhe conceder ou não as medidas protetivas. Em tempos de pandemia, para a maioria das pessoas, a casa é sinônimo de amparo, proteção e refúgio. Mas para as mulheres vítimas da violência, lar pode ser sinônimo de exposição ao perigo e sofrimento. A grande preocupação nesse momento é: o isolamento amplia os riscos? A condição de confinamento pode agravar e multiplicar as agressões? A violência já existia, ela vai ser potencializada. Vale dizer que a maioria dos casos não começou do final de março para cá, com o isolamento social. Na verdade, a violência já existia e foi aumentando e aflorando ainda mais. Muitas vezes saindo do campo da violência psicológica, partindo para a violência patrimonial e para a violência física. A maioria dos casos já vem de relações abusivas. A Dinara teve coragem, acessou o sistema de justiça e recebeu apoio. No entanto, existem mulheres que, por diversos motivos, não conseguem pedir ajuda. Ao analisar os dados de violência doméstica e familiar contra a mulher, no mês de março de 2020, quando iniciou o período de distanciamento social em razão da pandemia do coronavírus, com o mesmo período do ano passado, é possível notar uma redução do número de registros. No estado, a redução foi de aproximadamente 13% e em Belo Horizonte a redução foi ainda maior, de 23%.
Ainda não conseguimos afirmar se aconteceu, de fato, uma redução dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher ou se há uma maior subnotificação dos casos. Por tudo isso, nesse período de isolamento, o celular é uma ferramenta que salva vidas. Ter um meio para pedir socorro ao alcance das mãos e de forma rápida pode mudar o destino de muitas vítimas. Para facilitar o acesso dessas mulheres ao sistema de justiça, principalmente nesse período de quarentena, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou, em parceria com o governo do estado, o aplicativo MG Mulher. Trata-se de um canal de denúncias e de atendimento às mulheres vítimas da violência doméstica e familiar. Ele pode ser baixado tanto para o sistema Android quanto para o iOS. Além de conter informações essenciais para a mulher, o app permite que a vítima crie uma rede de apoio. Pode cadastrar quantas pessoas ela quiser, dentre vizinhos, amigos, familiares, e numa situação de emergência, gerar um alerta para essa rede colaborativa. Ao gerar esse alerta, todas as pessoas cadastradas irão receber uma mensagem SMS com um pedido de ajuda, bem como com o endereço da mulher, com o georreferenciamento do local que ela se encontra. Em Águas Formosas, além do aplicativo, a mulher tem outro canal para se comunicar rapidamente com a equipe do fórum sobre sua situação e até se inteirar do andamento do processo. Criamos um WhatsApp, um número de WhatsApp para que a vítima possa contar com um contato direto de comunicação com a justiça. Ela assina um termo de compromisso de que aceita que as comunicações do processo serão enviadas diretamente para o WhatsApp dela, assim como ela poderá também mandar questões do processo via WhatsApp e essas informações serão levadas para os autos. Em Belo Horizonte, os 4 juizados especializados no atendimento aos processos relativos à Lei Maria da Penha registraram de janeiro a abril de 2020 a entrada de mais de 4.000 novos processos físicos, sendo que só em abril foram 506 processos. Seja lá qual for a forma de violência, denuncie. Se você for a vítima, denuncie. No próximo bloco, temos estreia, quadro novo no JQ. Ficou curioso? Então não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com Justiça em Questão. Preparamos um quadro novinho em folha para você. E nele vamos trazer ensinamentos e curiosidades. Para essa estreia, preparamos uma aula sobre um ramo do direito. Essa área de estudos é tão importante quanto os códigos e as leis. Às vezes importa até mais. É a filosofia do direito. Você sabia? Você sabia da importância da filosofia do direito? A filosofia do direito é muito importante não apenas para acadêmicos, mas, sobretudo, para juízes, desembargadores, advogados e membros do Ministério Público. É ela quem cuida de conceitos fundamentais como justiça, moral, ética, equidade, dignidade da pessoa humana, dentre outros. Em um contexto como esse que nós estamos vivendo, de uma pandemia do Covid-19, uma crise sanitária e econômica de proporção mundial, a filosofia do direito tem muito a nos auxiliar, porque os conflitos que chegam ao Poder Judiciário não têm resposta pronta, exigindo do julgador uma fina dose de perspicácia para não perder o sentido do justo, que é o fim último do direito. Nesse particular, eu gosto muito dessa obra do professor polonês Cem Perelman, chamada A Lógica Jurídica. Em pouco mais de 250 páginas, o autor se preocupa em sustentar que juízes, em seus pronunciamentos judiciais, levem em consideração princípios e valores. Eu penso que esse assunto merece toda a nossa atenção. Há quem diga que a internet é uma janela para o mundo. Não deixa de ser verdade, não é? O que você faria se ficasse sem essa janelinha durante a quarentena? Se tirassem a sua televisão? Pois é,
Nesse período tem muito mais gente em casa, navegando na rede, consumindo serviços de TV a cabo, de telefonia. Caso aconteça algum problema na prestação desses serviços, fique esperto. O consumidor tem direito a um abatimento no valor da fatura. Quem fala sobre isso é o advogado Marcelo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Todas as vezes que o consumidor tiver suspensão ou interrupção do fornecimento de serviços de telecomunicações por culpa da operadora, ele tem o direito ao abatimento proporcional do preço. É o que garante a Lei Estadual 20.019 de 2012. Sempre que isso ocorrer, o consumidor deve entrar em contato imediato com a sua operadora, formalizar a reclamação, exigir um número de protocolo e acompanhar na próxima fatura se houve de fato a redução proporcional do preço. Esse é um direito garantido ao consumidor e ele deve sempre observar. Assista agora ao quadro ABC do Judiciário. Aqui você fica por dentro de termos usados no direito, como por exemplo, vade-mecum. Você imagina o que seja isso? Já ouviu falar em algum lugar? Pois tire sua dúvida de vez. A palavra vade-mecum origina-se numa expressão latina que significa vai comigo. São livros que reúnem as noções indispensáveis e essenciais sobre um determinado tema, de forma sintetizada, caracterizando-se pela facilidade na consulta e no manuseio. Na área do direito, esses manuais compilam legislações básicas e informações de uso frequente, sendo amplamente utilizados por estudantes, magistrados e advogados. Neste período de isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, descobrimos que somos capazes de reinventar o presente. Veja na reportagem de Cristiane Antúnia. Apesar das mudanças na rotina por conta do momento delicado que o mundo passa, ficar dentro de casa isolado não é sinônimo de descuido com a saúde física e mental. Para tornar o nosso cotidiano saudável, fomos obrigados a redescobrir habilidades até então adormecidas. A gente vai conhecer agora um novo dia a dia da servidora Margarete Silva Rodrigues e da juíza Ana Maria Marco Antônio. Ficando em casa, consegui aumentar os meus trabalhos manuais, pois gosto de artesanato e faço crochê nos tempos vagos. E sobrou tempo também para cuidar do meu jardim. Com a tecnologia, me empolguei e estou gravando alguns vídeos. E ainda sobra um tempinho para assistir filmes que amo. A academia que eu fazia fora de musculação e a corrida também que eu fazia na rua, eu adaptei para dentro de casa. No caso da academia, minha professora passou vários vídeos de membros superiores e inferiores. Eu faço em dias alternados e com um balde de água, com pezinhos de feijão, de leite. E aí tudo é adaptado para o que a gente tem em casa. No caso da corrida, eu faço o percurso de 5 quilômetros na área externa de casa. Aí eu coloco um relógio para fazer a aferição de 5 quilômetros e também uma musiquinha bem bacana para passar esse tempo com mais prazer. Uma outra atividade que eu já tinha e que não tinha tempo mais para fazer, agora passando os fins de semana em casa, é a cozinha. E então, para aliar essa necessidade de ficar em casa e o prazer de cozinhar, eu trouxe minhas filhas, já que eu preciso entretê-las, porque elas não estão estudando e ficam o dia inteiro em casa. Então elas quebram um ovo, misturam uma farinha e nós fazemos vários doces todo fim de semana. E tem sido bem bacana para minha família, para elas. Nós temos um momento de muita intimidade. E essas atividades, segundo a psicóloga Viviane Gamboge Cardoso, nos ajudam a enfrentar o sofrimento que o isolamento pode causar. Há um corte nos laços sociais, no sentido presencial, um impedimento, um desligamento desses laços. E uma das consequências disso é o retorno a si próprio, através da descoberta de habilidades artísticas, manuais, culinárias e tantas outras. Outros objetos entram no nosso campo de ação para substituir os que nos foram impedidos, retirados, o que é saudável. Essas invenções de moda,
como diziam nossos pais, pois afloram o que há de melhor. O chamado ócio criativo é ativado e a invenção nos faz sair de uma zona de conforto e de um esquecimento. Novos ou velhos hábitos surgem e ressurgem. O mais importante é mesmo cuidar da gente e do outro com afeto, sempre. Eu me apeguei à prática da yoga. Nossa, está sendo muito bom. E você, Edu, adquiriu um novo hábito em casa? Cristiane, eu tenho me aplicado aqui na culinária. Na próxima edição eu conto aí para você e para os nossos telespectadores as receitas que eu andei preparando por aqui. Mas só na próxima edição, porque o programa de hoje fica por aqui. Mas você pode continuar acompanhando a gente, porque o JQ também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições está disponível também lá no portal do TJMG. É só clicar na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. A outra opção é você assistir pelo nosso canal no YouTube. Então, comente, proponha temas, participe do nosso programa. Mande um e-mail aqui para o justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço, se protejam e até a próxima edição, tá?